Amados, já vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada e hoje vamos dar números finais a essa grandiosa campanha que começou na sexta, ontem e hoje. E estamos na responsabilidade de fechar essa campanha hoje, a qual Deus tem operado tantas maravilhas desde sexta até hoje, usando os seus servos que ministraram as palavras de Deus, porque foram duas ministrações tremendas. E hoje aqui não vai ser diferente. Quem crê nisso? Deus também tem mais uma palavra tremenda para nós outros aqui, porque o intuito desse ministério é a palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aqui a prioridade é a palavra. A gente louva, a gente ora, a gente sente a presença, mas o intuito aqui é a palavra de Deus, porque onde não existe a palavra de Deus há um vazio. Amém, amados? Glória a Deus. E se há vazio, porque de repente Deus nos faz presente, porque onde Deus faz presente, Ele preenche todos os locais que porventura poderiam estar vazios. Vamos lá, 2 Samuel, glória a Deus, 2 Samuel, capítulo de número 9, tá? Versículo 1 em diante, glórias a Deus. Irmão, desde manhã que estamos aí, num domingo de bênção. Terminamos a escola dominical aqui de 11 da manhã, e à tarde tivemos que estar num culto de ação em graça. Foi terminar lá, né, irmão? Almoçamos junto, e já saímos para um culto de ação em graça. A nossa irmã Cileide aqui foi uma benção, o conjunto louvou a Deus, foi benção. E ao terminar o culto de ação em graças, viemos, e graças a Deus por isso que o domingo foi repleto na presença do Mestre. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 9, só os que estão alegres, diga amém. Só os que estão alegres, diga glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Amém, irmãos? Se podemos ler, a igreja diga glória. Então vamos ler. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamara que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então lhe disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Malqui, filho de Amiel, em Lor-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lor-debar. E vindo, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, através da tua gloriosa e excelentíssima presença. Quero te agradecer por essa noite magnífica que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui no teu altar, Senhor, no púlpito da tua casa para ministrar a tua palavra. Fala com cada um agora presente, no profundo, no coração, Senhor. Que o Senhor venha a ser glorificado, Senhor, pelas nossas vidas aqui. Senhor, que a tua palavra sempre seja para nossas vidas saúde espiritual. Amém. Sentem-se. E não se esqueça de engrandecer o Senhor. Mais forte.
Glória a Deus. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga para ele e para ela, com bastante humildade, diga para ele e para ela dizendo assim, falando assim: por favor, não queira roubar a minha atenção, porque Deus quer falar comigo. Amém, queridos? Quem entendeu o recado aí? Né, amados? Se você porventura veio com a intenção de ter alguns assuntos para colocar em dia, o assunto melhor é o assunto que vai vir do céu para a tua vida aqui nessa noite. Depois você conversa, dialoga, mas presta atenção para que você não venha perder a sua bênção. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Agradeço. Amados, a Bíblia diz que existia um garoto. Esse garoto era conhecido como Mefibosete. Vamos falar um pouco sobre isso para você entender onde eu quero chegar. Vou fazer uma pequena introdução para a gente já cair no desenvolvimento. Amados, nós sabemos que ao nascer, o primeiro nome de Mefibosete era Meribaal. Para quem não sabe, isso foi o nome que foi concedido para ele. E na verdade, irmão, Meribaal foi trocado esse nome porque tinha muita semelhança com o nome dos deuses, ou melhor, do deus dos cananeus, que era também conhecido como Baal. E na verdade, o significado desse nome era nada mais nada menos do que o Senhor contende. E de repente trocaram e colocaram um segundo nome em Mefibosete. Pastor, com certeza foi Mefibosete. Não, foi Isbosete. Trocaram o nome de Mefibosete, tiraram o nome de Meribaal e colocaram Isbosete, o segundo nome na vida desta criança. De repente, irmãos, também esse nome não permaneceu, não vingou, porque na verdade algo de Deus já estaria programado para acontecer na vida dele. E de repente, irmãos, Isbosete na tradução quer dizer homem de vergonha. E ali o terceiro e finalmente o que permaneceu foi Mefibosete, que na tradução quer dizer claramente exterminador de vergonha. Mefibosete cresceu em meio a uma realeza, vocês sabem disso, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Crescera em meio à realeza, tendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, porque era príncipe. E de repente acontece uma situação devastadora. Você sabe que pela rebeldia do seu avô, eu estou na introdução ainda, pela rebeldia do seu avô, veio os impactos negativos. Eu quero que você entenda aqui onde eu quero chegar. Todas as vezes que nós praticamos algo que consequentemente contraria a vontade de Deus em nossas vidas, vamos consequentemente ser impactados com situações negativas para nós mesmos. Quem está entendendo, diga amém. E de repente nós sabemos que Saul sabia muito bem que Deus já tinha determinado que ele não seria mais rei pelas suas atitudes e determinações precipitadas e errôneas. E Deus já tinha consequentemente falado pelo profeta Samuel que Deus já tinha rasgado o seu reinado e consequentemente entregaria na mão de Davi. Mas nós sabemos que Saul não aceitara isso e se levantara de uma maneira tremenda, contrariando a vontade de Deus. E o que é que acontece com isso? Foi trazendo maldições para si e para a sua família, para a sua, consequentemente, herança. E aí, irmão, em meio a uma situação de guerra, esse menino que já estava com a idade de 5 anos, já havia em muitas situações ter que sair nos braços da ama para que aquela cuidadora, louvado seja Deus, livrasse o menino para não ser acometido com uma flechada ou alguma coisa que viesse lhe tirar a vida. E em meio a uma situação como essa,
né, amados, veio a queda, porque a Bíblia diz que ela, ao sair com aquela criança nos braços para livrar, aquela criança cai, e ao cair, irmãos, ela consequentemente quebra os 2 pés e fica coxo, saindo da introdução. Então, nesse momento, ele se torna uma pessoa praticamente inválida. Por quê? Ele pensava: perdi tudo, perdi meu avô, perdi meu pai, perdi a herança, hoje sou desconhecido, e a terra que eu tenho que ir é uma terra que certamente vai encaixar comigo, que foi conhecida como Lodebar. Ele chegando nessa terra, para quem não sabe, o sentido, o significado dessa terra quer dizer terra do esquecimento. Para quem não sabe, Lodebar era uma terra, era um local que as pessoas que queriam ser esquecidas iam para lá. Pessoas que queriam esquecer da sua dor, das suas frustrações, das situações negativas que foi lhe acometida de acordo com o dia a dia. E ele chegando ali, ele ia encontrar pessoas que não queriam falar do passado, não queriam se relembrar das situações negativas. Então ele disse: é aqui onde eu devo ficar, porque é aqui onde eu vou esconder as minhas vergonhas. Mas ele não entendia, passou a entender depois. Por isso que a Bíblia diz que Deus fala claramente através do evangelista João, dizendo: o que te faço hoje, não entenderás mais amanhã, passarás a entender. E ele só passou a entender depois que o nome dele, por isso que foi trocado 3 vezes, para ser não envergonhado, e sim exterminador de vergonhas. Mas ele se sentia envergonhado. Então ele está lá em Lodebar, terra do esquecimento, terra de frustrações, terra aonde também o significado deriva-se de abandono. Mas só, irmãos, que tem um porém. Mefibosete, com todas essas dificuldades, ele ainda tinha certeza que poderia alguma coisa acontecer de bom na sua vida. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, e diga para ele e para ela: ainda não perca a fé, que tem algo de bom da parte de Deus para acontecer na sua vida. Pastor, parece até que o culto hoje vai terminar assim. Vai nada, calma. Daqui a pouco as coisas começam a se turbinar. Daqui a pouco a gente bota um pouquinho de óleo, amém, amados? No candeeiro, segura aí. Aí de repente, vai passando os anos, e Mefibosete foi impactado com uma ferramenta. Hoje estamos encerrando essa campanha. Nenhuma ferramenta prosperará contra a nossa vida. Pode ser forjada da maneira que for, ela não vai prosperar. Quem crê nisso aqui? E de repente, irmão, o que é que acontece? Satanás usou essa ferramenta chamada guerra e fez com que Mefibosete fosse impactado. E com isso, ele também foi impactado com outra ferramenta chamada trauma. Olha para o teu irmão e diga assim: trauma. Irmãos, trauma é algo sério. É uma palavra grega que o significado dela quer dizer ferida. No psicológico, trauma no psicológico quer dizer interferência forte para que não se realize o ato original da coisa. Quem está entendendo mais ou menos aqui agora? Ele foi impactado com a ferramenta chamada trauma. Ferida, havia uma ferida no íntimo, havia uma ferida no interno. Ele olhava para o externo e a ferida cada vez mais, irmãos, aumentava no interno. E o significado de trauma psicológico, eu falei para vocês, interferência forte, para que não se realize o original. O que quer dizer isso?
O trauma dentro de Mefibosete lutava para interferir que ele acreditasse que alguma coisa boa da parte de Deus poderia acontecer. Então nós temos que entender que muitas vezes temos que lutar contra essas ferramentas para que as promessas de Deus aconteçam e se realizem em nossas vidas. Porque se nós não combatermos essas ferramentas, ela vai prosperar. Mas hoje aqui te prepara, que enquanto muitos estão entregues a essas ferramentas, Deus te chama nessa noite e diz: te prepara, porque todos os traumas da tua vida vou eu arrancar. Essa ferramenta não vai permanecer, porque a partir de hoje a tua história vai mudar, porque eu estou se levantando e quero você na minha presença. Aleluia. Escuta aí. Aí Deus começa a trabalhar. Você vai entender que é Deus. Você vai entender que é Deus. Não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus. Deus estava olhando para Mefibosete. Talvez alguém esteja aqui dizendo: Deus não olha para mim, porque se Deus olhasse, eu não estaria passando por isso, eu não estaria vivendo uma vida como essa, eu não estaria vivendo acometido como um trauma desse, no meu passado, até mesmo no meu presente, eu não estaria com tantas feridas na minha alma. Mas eu vou te dizer, independente do que você esteja passando, Deus, Ele está olhando para você. Ele marcou um tempo, Ele determinou uma hora, e essa hora vai chegar na tua vida. Mas Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todos os propósitos. O tempo da dificuldade, mas vem os tempos da vitória. O bom é isso. E Deus usa Davi. E Davi fez uma promessa a Jonatas, seu grande amigo, irmão. E essa promessa Davi se lembrou. E disse: alguém que ficou da casa de Saul para que ele faça bem, por amor de Jonatas. Escuta aí. Havia um servo na casa de Saul por nome de Ziba, e mandaram chamar. E veio até Davi: eis aqui teu servo, meu senhor. E a Bíblia diz que ele procura saber se houve alguém ainda. E Ziba diz assim: olha o que é que Ziba diz, a primeira coisa importante aqui. Ou melhor, olha o que é que Deus diz. O que Davi fala: servo teu da casa de Saul, para que use de beneficência de Deus. Olha o que Davi diz: para que use de beneficência de Deus. Davi esclareceu, Davi disse: Deus, o próprio Deus ordenou, deu ordem que houvesse beneficência da minha parte para alguém da casa de Saul. Irmão, entenda, muitas vezes, as pessoas não estão entendendo porque está usando de beneficência para alguém. É ordenança de Deus, irmão. Bota uma coisa na tua cabeça agora. Independente da situação, dos traumas, da dificuldade de Mefibosete, Deus já tinha determinado um tempo. E quem Deus iria usar? Davi. Então o próprio Davi disse: para que haja de beneficência de Deus. Deus estava dizendo: é eu que quero, amado. Eu vou te dizer nessa noite aqui, muitas vezes a gente tem esse problema, que não era para existir, mas existe. Alguém dentro da igreja, infelizmente, às vezes não vai com o rosto do outro, não vai com a cara do outro, não. Às vezes tem pessoas, irmão, que ficam intrigadas por bobagem. Às vezes só porque a irmã louva bem, e ela talvez não louve a irmã, isso aí já gera uma certa inveja. Isso é ferramenta do diabo, irmão. Já gera uma certa intriga, já gera um certo desrespeito. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Eu vou te mostrar isso aqui. Aí o que é que acontece? Deus olhou para Davi e disse: haja de beneficência com alguém da casa de Saul. Deus já sabia que era quem? Já tinha determinado: Mefibosete. Aí, irmão, quando Davi fala isso, olha a resposta de Ziba. Escuta bem, vê que coisa tremenda. De repente ele diz assim: então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ainda há um. Então Deus já sabia que o negócio era com Mefibosete. Não está entendendo? O que Deus preparou para ti é para ti, não é para mim não. Olha para os teus irmãos assim: o que Deus tem para ti é para ti, não é para mim não. Ziba deixou bem claro: ainda há um. Deus já sabia que era ele. Mas só que Ziba começou a trazer algo que Davi não perguntou. Ei, irmão, Davi não perguntou se era deficiente, se era de cor escura, se era de cor clara, se era careca, se era calvo, se tinha muito cabelo, se era pessoa de condições. Não, Davi disse: alguém. A pergunta foi essa: para que eu haja de beneficência.
Ziba disse, olha o que é que Ziba disse. Ah, na casa de lá, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Precisava de Ziba falar que o rapaz era aleijado? Precisava de falar, o rapaz já tinha passado por tanto trauma, tinha sofrido tanto, estava lá em Lodebar, precisava de falar. Irmão, isso nós temos que entender. Muitas vezes alguém não quer ajudar, alguém quer atrapalhar. Aí Deus quer fazer, mas Satanás sempre vai usar alguém, vai se utilizar de alguém. Essas ferramentas são terríveis, vai se utilizar para falar do teu passado, para falar do que porventura você está passando, para falar até da tua, como estás fisicamente, espiritualmente. Mas só que Davi não mandou perguntar dessa forma, não está entendendo? Davi era rei, vamos no sentido aqui, vamos no sentido figurado da coisa. Deus está dizendo, alguém para que eu haja de beneficência. Aí tem alguém que está dizendo, alguém, mas ele é assim, ele é aleijado, ele não serve, ele é inútil. Eu vou te dizer uma coisa, se você quiser ter beneficência para outro, que o Senhor conceda, mas para esse não vale a pena não. Esse não serve para nada, é um deficiente, é um aleijado, só serve para estar onde ele está lá, no esquecimento. Mas entenda uma coisa, que agora Deus não está preocupado com a tua cor, Deus não está preocupado se você é aleijado ou se você é bem fisicamente, se você é branco ou escuro, se você tem ou não tem condições. O que Deus quer nessa noite é cumprir com a promessa que Ele tem na tua vida. Abacandarabassubre. Deus não mandou perguntar, irmãos. O rei está dizendo, não vos perguntei se ele era aleijado ou deixava de ser, se ele andava ou não andava. O rei mandou perguntar a alguém, porque se tiver alguém, eu vou agir de beneficência. Nós temos que entender isso. Deus hoje escolheu alguém aqui, eu creio, pessoas aqui nessa noite, para agir de beneficência. E Ele não está perguntando se você é um poliglota que fala em várias línguas, vários idiomas, se você é uma pessoa dotada dos dons, semelhante a Paulo, se você é uma pessoa que é analfabeto ou sabe ler muito bem, se você é uma pessoa que tem umas condições elevadas ou se não tem nada. Deus não está perguntando isso. Deus está perguntando a alguém. Aí eu pergunto a alguém aqui, se tiver, levante a mão, porque Deus vai agir de beneficência, porque o rei está te chamando aqui nessa noite. O negócio é esse, irmão. Toda vez que o rei chama, pode observar se não é desse jeito. Toda vez que o rei chama alguém para a presença dele, sempre Satanás vai se utilizar de ferramentas para impedir. Quantas pessoas Deus chama? Aí Satanás manda alguém para chegar e impedir você de chegar aqui, de conversar, de impedir, vai fofocar, fala coisas que não deve, vai agir. Às vezes alguém usa até a ferramenta chamada internet para impedir você chegar. Se o rei está dizendo vem, não importa, vem da maneira que é para vir. Não importa a maneira que você, as condições que você tem. O mais importante é que você não pode se retrair. Se o rei está dizendo vem, é para vir, porque hoje há de beneficência para a tua vida. Mas irmãos, sempre vai haver esses tipos de pessoas que simbolizam ferramentas negativas nas nossas vidas. Obreiro, vamos fazer uma reunião extraordinária. Diácono, presbítero, auxiliares, olha, estou com a programação e vou levantar fulano como auxiliar, vou pegar fulano que é diácono, vamos ungir a presbítero, já está há tanto tempo com a gente, tantos anos, homem de confiança, homem de índole, marido da sua esposa, tem testemunho, vamos lá. Pastor, o senhor acha que vale a pena ele? Tem certeza? É ele mesmo, pastor? Fulano não era melhor não? Ciclano não é melhor não? Uma vez eu escutei Sócrates, não era cristão, mas ele disse algo tremendo. Foram fazer uma pergunta para ele, foram falar alguma coisa, ele disse, 1 minuto só. O que você vem me falar, você tem certeza do que vai me falar, ou acha, ouviu dizer? O camarada disse, certeza eu não tenho não, mas eu acho que é verdade. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto,
é alguma coisa boa, vai beneficiar alguém, a mim, a você, essas palavras? Eu não tenho certeza se vai beneficiar ao senhor ou a mim. Segundo ponto negativo. O senhor quer falar, quero. Terceiro ponto, deixa eu te perguntar. Isso que você vai falar, vai consequentemente ser exemplo? Essas palavras vai servir de exemplo ou vai servir de negatividade? Aí eu não tenho certeza. Então não fale. Aprendi isso, irmãos. A partir do momento que for falar alguma coisa, só fale aquilo que você tem que ter 3 pontos. Observe o que você vai falar, se vai fazer um efeito bom ou se vai gerar uma catástrofe na vida de alguém. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque olha para cá se não é assim. Presta atenção. As pessoas pensam que uma deficiência impede de que as promessas de Deus se cumpram. Eu vou te dizer, tem muitos deficientes físico, mas não estão deficientes no espírito. Já tem muitos que não têm deficiência física, mas são muito negligentes e deficientes espiritualmente falando. Ziba não era deficiente físico, mas pelas suas palavras demonstrou deficiente espiritual. Tem muita gente assim, fisicamente não tem nenhum defeito, entre aspas, mas espiritualmente está muito defeituoso, está com defeito de fabricação, como diz o pastor Marco Feliciano. Então o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo certamente, irmão, que Ziba estava muito preocupado com a deficiência física externa de Mefibosete, mas ele não estava preocupado com o lado espiritual de Mefibosete. Se o rei determinou alguma coisa para Mefibosete, porque algo reviu na vida dele. A mesma coisa nessa noite aqui. Talvez alguém olhe para você e comece a te julgar como Davi foi julgado pelo próprio profeta Samuel. Olhou o tamanho, olhou o porte físico e de repente ele disse, com certeza é esse aí, é Eliabe, Eliabe, ponto final. Só que Deus tinha dito que certamente era ele que iria escolher e não o profeta. Mas o profeta tomou a autoridade de escolher e disse, o homem é esse, o meu é esse aqui que vai ser o rei. Aí Deus disse, o seu escolhido é esse, mas o meu é Davi. Não está entendendo, amado? Não está entendendo? Por Ziba era para Davi escolher outro, por Ziba era para o rei escolher outro, mas aquilo que Deus escolhe está escolhido e ponto final. Quer uma prova? Vou te dar agora. O Espírito de Deus foi até Ananias. Saulo já estava na rua direita, na casa de Judas. Estava lá, ainda estava cego, porque só ia cair a escama de seus olhos quando Ananias colocasse a mão sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que quando Deus falou, meu irmão, quando Deus falou, Ananias disse, eu conheço. Eu conheço esse cabra, perseguidor. Olha aí, ó. Juntou aí as vestes, guardou as vestes e tiraram a vida de Estevão, homem de Deus, diácono da obra, homem cheio do Espírito Santo. Foi ele, junto com os canibais, semelhante a ele. Esse homem não vale nada não. E começou a falar de Saulo, e falou, e Jesus bem tranquilo, e ele falando, esse eu não vou orar não, esse eu não vou lá visitar não, esse eu não vou fazer nada por ele não, Jesus. E Jesus calado. Aí quando Ananias parou, Jesus parou, Ananias, eles parei, vai, porque esse é para mim um escolhido para pegar a palavra ao gentio, aos reis de Israel. Sabe o que é isso? Deus quando escolhe está escolhido. Ele não está escolhendo pela cor, pela raça, ele não está escolhido pelo sexo, ele não está escolhido pelas posições sociais. Ele está escolhendo hoje aqui aqueles que têm compromisso com eles e acredita que a tua vida ainda vai mudar. Aleluias. Manda chamar, irmãos. Foram lá para onde? Lodebar. Foram lá na terra do esquecimento, foram para lá. Queridos, quando chegou lá ele estava em Lodebar. Imagine ele dizendo, Deus, eu acredito que alguma coisa pode acontecer, mas nessa terra aqui, eu acho que não. Irmão, e eu não contraria o pensamento de Mefibosete, não, porque tem hora que a gente diz assim, Jesus, eu tenho que sair daqui para acontecer alguma coisa. Só que Jesus vai mudar o teu conceito hoje aqui.
Sabe por quê? Porque se ele tiver de fazer, ele faz em terra de esquecimento. Ele faz em deserto. Não entendi, pastor. Porque aquela terra poderia ser de esquecimento para os homens, mas Deus nunca se esquece daquele que tem promessa na vida dela. Os homens se esquecem. Quantas vezes minha esposa olhou para mim e disse: filho, como é que é? Cadê o presente? E você me disse que já faz 3 anos que a gente completa anos de casamento, a data de casamento. E esses 3 anos você me diz assim: vamos dar um presente de casamento, dá um presente. Irmão, quando eu vim dar um presente a ela, eu já tinha completado quase 10, já temos quase 15, foi que eu vim dar um presente. Imagina aí, o homem se esquece, ou arruma um jeito de dizer que se esquece, né? De uma maneira figurativa. Olha para cá, mas Deus não esquece, irmãos. Deus, ele não esquece a quem promete. Muitas vezes você chega e diz assim: Deus se esqueceu. Cuidado, releva as suas palavras. Deus não se esquece, é porque o teu tempo não é o tempo de Deus. Isaías fala que o pensamento dele não é o nosso, o pensamento dele é mais alto, mais alto. Os caminhos dele não são nossos caminhos. Não está entendendo? Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Talvez Mefibosete disse: esse lugar aqui com certeza não vai ter mudança. Mas entenda, Deus às vezes ele começa ali e transfere para outro lugar para complementar a bênção, complementar a vitória. Isso é em alguns aspectos. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus não se esqueceu de Mefibosete. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus não esqueceu de você. Olha para cá, irmão, queridos, eu fui pastor da Deus de Amor por 12 anos. Quando eu pastoreava a Deus de Amor, fui pastor de várias sedes no estado, né, amado? E também viajei muito fora do estado, fazendo reuniões e cultos, e voltava para Pernambuco. O que é que acontece? Minha agenda era cheia. Os pastores, minha esposa mesmo via, meu celular não parava de tocar. Pastor, quando eu vou aí? Pastor, vem aqui. Eu não posso, porque eu estou com a sede, eu estou com 3 congregações, e aquela correria, de vez em quando ainda me desdobrava, ainda ia. Irmão, depois que eu me desliguei do ministério, os pastores parece que me esqueceram. O celular não tocava, ninguém me ligava mais, me desliguei. Como quem diz assim: vamos deixar ele no esquecimento. Só que eu comecei a meditar que é nessas áreas que Deus mais opera. Quando aquele povo pensava que estava esquecido no deserto, aí Deus abria mar, aí Deus mandava maná, aí Deus fazia milagres extraordinários. Eu sempre digo, Deus ainda é Deus de operar em terra de esquecimento. Deus é Deus de operar em deserto, irmãos. As ferramentas diabólicas nos contra-atacam e de vez em quando faz a gente ficar um pouco balançado em meio às situações da vida. Mas aí eu tenho que entender que eu só venço os contra-ataques dessas ferramentas se eu também atacar. Ou se eu for atacado, contra-atacar. Então Mefibosete tinha todos os pensamentos negativos, mas lá no fundo, no coração dele, ele acreditava sim que o Deus do pai dele, sabe por quê? Porque ele tinha 5 anos de idade, mas eu tenho certeza que Jonatas, por ser um homem de Deus, sempre mostrava para Mefibosete que valia a pena ser temente a Deus, valia a pena ter compromisso com Deus, porque se você olhar na Bíblia Sagrada, Jonas sempre foi contrário às atitudes do seu pai, à desobediência, à rebeldia do seu pai. É tão provável que Jonas se aliou a um homem de Deus. Eu sempre digo e repito aqui, e vale a redundância, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, diz a Bíblia. Então eu vou te dizer porque vale a pena eu repetir essas palavras. Nunca se una com pessoas que têm a vida espiritual abaixo da sua, porque é mais fácil ela te levar ao precipício de você conseguir restaurar a vida espiritual dessa pessoa. Se una com pessoa que tem a vida espiritual semelhante à sua acima, para você aprender, se dedicar mais, porque assim com certeza você vai alcançar o objetivo. Observa que quando Paulo saía com Silas, Paulo saía certamente, irmão, com Silas, Paulo saía com Barnabé, saía com homens que certamente tinham a vida espiritual semelhante ou acima. Digam glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? As pessoas que têm uma vida espiritual inferior, é mais fácil levar a tua decadência do que você conseguir restaurar a vida espiritual dessa pessoa. Sabe por quê? Só quem pode restaurar é Deus. E muitas vezes essas pessoas não querem que Deus faça isso. Sabe por quê? Porque quando você se une com pessoas semelhantes a você, o linguajar é o mesmo. O linguajar é o mesmo, vai falar de Cristo, de Jesus, de bênção, de salvação, libertação, de evangelização, milagres e maravilhas. Quando você pega a pessoa inferior, sabe o que vai falar?
pornografia, palavras torpes, vai falar de internet, vai falar disso, aquilo, outro, vai falar de, certamente, coisas que os olhos viram, né, amados? Coisas que não devem os olhos enxergar, porque é a candeia do corpo. Escuta aí agora. Então, o que é que acontece, irmãos? Davi, ele percebeu que Ziba não tinha nenhum interesse de dar a mão a Mefibosete. Ei, eu tenho um segredo para te contar agora. Muitas vezes, Deus ele tem promessa em nossas vidas, e no meio de 100, 99 não tem interesse nenhum em nos dar a mão. Mas sempre, querendo ou não, Deus sempre vai fazer, porque Deus tem os seus meios. Eu sempre digo, Satanás tem suas artimanhas, Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus sempre vai ter os seus meios, de por onde o caminho, que porventura muitos não querem dar a mão, Deus vai colocar alguém que nos dê a mão. Não entendi. Enquanto Ziba não queria, Deus estava usando Davi, e Davi sim, queria dar a mão para Mefibosete. Olhem para cá. A Bíblia diz que eles foram lá, chegaram lá, ele estava na casa de Malqui, ou Maqui, como você quer entender, né, irmãos? Então, observe que o significado dessa palavra Maqui, que é filho de Amiel, que estava em Lodebar, quer dizer vendido. Vendido. É uma coisa que você tem que entender, meu irmão. Você não pode vender a sua fé por nada. A sua fé tem que permanecer perseverante. Você não pode se vender. Irmão, que foi que Elias chamou Acabe? Quando Elias chamou Acabe, Elias desceu do monte, que Acabe está lá embaixo, que foi quando Deus foi visitar ele lá em cima, que ele queria se esconder. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que ele desce. O que foi que Deus falou para ele? Deus falou através de Elias, que da mesma maneira que ele derramou o sangue na bote, os cães iam lamber o seu sangue também. Ele olhou para Elias e disse: achaste porventura inimigo meu? Elias disse: desde quando se vendeste, eu me achei inimigo teu, sim, com certeza. Não está entendendo, meu irmão? Nós não podemos se vender. Há uma necessidade nas nossas vidas que nós não podemos se vender, se sucumbir às promessas satânicas. E hoje em dia, mais que a gente vê um bocado de cristãos se vendendo por coisas tão minúsculas, por coisas tão supérfluas. E está na hora de nós entendermos que devemos perseverar. Então Deus disse: eu vou tirar ele da casa de um vendido e vou trazer ele para a casa de quem tem compromisso. Digam glória a Deus. E hoje em dia Deus está fazendo isso, meu irmão. Hoje em dia Deus está fazendo isso. Todo cristão que ele acredita que independente da sua situação física, ele não se vende, Deus tira ele das casas que estão se vendendo e traz para casas que realmente, irmão, querem compromisso e buscam compromisso e querem alguma coisa com a vida. Então Deus disse: eu vou tirar ele da terra do esquecimento, eu vou tirar ele da causa do vendido, eu vou trazer ele aqui para minha seara, eu vou trazer ele para botar ele diante do rei. Não está entendendo? Deus estava dizendo: a partir de hoje ele vai comer na mesa do rei. Sabe por quê, meu irmão? Ele estava na casa de Maqui, mas não quer dizer que ele se vendeu. Olha para o teu irmão e diz assim: independente da tua limitação física, não se venda, permaneça fiel. Porque tem muitos cristãos que por causa de alguma limitação está se vendendo, por causa de algumas condições está se vendendo. E é o mais que a gente vê hoje aqui. Pessoas que de repente, o negócio está sério, as portas estão fechadas, então o que abrir eu entro. Aí Satanás diz: vem para cá, que eu vou abrir a porta para você. Está na hora de nós mostrarmos que temos um compromisso. Ele estava na casa de um vendido, mas ele não se vendeu. Isso eu vejo, biblicamente falando, eu vejo isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Acabe, quando convidou Josafá para ir para a batalha, para tomar as montanhas de Gileade, o que é que acontece? Josafá foi com Acabe. Acabe era um vendido pela mulher, mas Josafá não. Josafá estava com Acabe na peleja, mas ele não era vendido. É tão provável que quando os inimigos viraram Josafá e olharam, viram que não era o rei a que ele procurava, soltaram. Já Acabe não, foi flechado e de repente aconteceu o cumprimento da profecia. Eu falei agora de Elias para ele: o que é que eu começo a observar? Independente da situação, irmão, que Mefibosete estava enfrentando, mas ele acreditava que um dia alguma coisa iria mudar, que ele não iria permanecer. Então eu venho te dizer nessa noite como mensageiro do Senhor:
não venda a tua fé. Acredite que hoje algo pode acontecer na tua vida. Acredite que alguém pode estar te chamando de aleijado, alguém pode estar te chamando de barrigudo, de barriguda, de paralisado, alguém pode até estar defamando a tua vida, mas hoje eu venho te dizer com certeza, Deus, Ele vai mudar essa história. Está chegando alguém que Deus vai usar, vai se levantar e vai te chamar para a presença do Rei, para um particular. O que não pode é me deixar levar por essas ferramentas diabólicas que ele usa contra a nossa vida. Amados, então quando ele manda chamar, Davi manda chamar, Mefibosete chegou e diz: eis aqui teu servo. E Davi diz: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Irmãos, ei, escuta aqui. Quem fez que foi essa promessa para ele? Quem fez essa promessa aqui para ele? O rei. Quem fez essa promessa foi quem? O rei. Vamos traduzir aqui. Promessa do rei falha? Promessa do rei falha? Não falha. Mas ela só tem cumprimento na hora certa. Ela só tem cumprimento na hora certa. Queridos, muitas vezes nós deixamos de desfrutar das promessas porque nós já achamos e pensamos e imaginamos que as promessas só se cumprem nas horas que estamos bem. E se a gente analisar biblicamente, muitas promessas maiores, grandiosas, maravilhosas se realizaram em momentos difíceis das nossas vidas. Vou citar um aqui. A promessa se cumpriu na vida de José quando José estava preso. José estava na prisão, na cadeia. Essa promessa se cumpriu na vida de Mefibosete quando ele estava onde? Na terra de esquecimento, sem ninguém se lembrar dele. Ele estava ali, irmão, amargurado, desanimado, uma situação catastrófica. Imagine, alguém passava por ele, talvez, irmão, dizia assim: esse aí com certeza está acabado mesmo. Se eu estou acabado, esse aí está pior. Irmão, sabe qual é o problema? É porque o que foi quebrado de Mefibosete foi as pernas físicas, os pés físicos. Mas as pernas espirituais de Mefibosete ainda estavam em movimento. Quem está entendendo esse mistério aqui? Irmão, Deus está falando aqui comigo e com você nessa noite aqui. Não é os teus pés físicos que vão te levar à promessa. O que vai te levar à promessa é teus pés espirituais. Entendam, quebraram os pés espirituais de Mefibosete, quebraram os pés físicos de Mefibosete, mas não conseguiram quebrar os pés espirituais dele. E o que levou a ele certamente até a mesa do rei foi seus pés espirituais, foi a sua determinação em acreditar que independente da situação, um dia ele chegaria ali, um dia Deus ia restituir. Não está entendendo? Porque Deus permite, ele perdeu tudo, mas tudo mesmo, perdeu até os seus movimentos das pernas, mas não perdeu a certeza que um dia Deus poderia mudar essa história. Tem pessoas aqui que você está dizendo assim: eu perdi tudo materialmente falando, então para mim está tudo encerrado. Deus está dizendo: você pode perder tudo materialmente, mas se não perder espiritualmente, eu vou te restituir tudo na hora certa, na hora exata. Não te preocupa, meu irmão, não te preocupa. Se hoje porventura está acometido por uma situação difícil, caótica, talvez alguém, irmão, eu sempre desconfio e tenho muito receio com essas pessoas que têm saudade do passado. Quando eu não era evangélico, eu tinha 3 carros, eu tinha 2 motos, eu tinha 4 mulheres, eu tinha 3 casas. Hoje eu não tenho uma casa para morar, não tenho uma bicicleta velha para andar, estou nesse sufoco, estou nessa situação. Eu começo a ficar preocupado quando habita saudade nessas vidas.
vidas. Irmão, nós temos que entender uma coisa: independente se Deus permitiu que a situação viesse a estaca zero, mas que a nossa fé esteja lá em cima, mas que a nossa perseverança esteja lá em cima, porque uma hora ou outra Ele vai mudar esse quadro. Ele permitiu que Jó chegasse a estaca zero, mas restituiu duplamente a vida de Jó, porque Jó foi um homem perseverante, Jó foi um homem determinado. Jó poderia ter perdido tudo materialmente falando, mas não perdeu o espiritual. Então nessa noite aqui, creia, toque no teu irmão, toque na tua irmã e diga: o que você não pode perder é o teu compromisso espiritual com Deus. Se Mefibosete colocasse a sua vida voltada para aquilo, primeiro, ele não ia alcançar a promessa, porque ele é morrendo do tempo. Porque todo ser humano que ele começa a se preocupar com as coisas materiais, ele vai ter infarto, ele vai ter derrame, ele vai ter problemas que certamente vai lhe levar à morte. Pode ter certeza disso. Mas Mefibosete, ele já foi para ali para esquecer. O trauma fez com que ele esquecesse. Mas aquilo ali de vez em quando queria passar como um retrato na vida dele. Mas ele foi para ali já para esquecer. Ei, amados, não está entendendo? Esquece o ontem, se alegra no hoje, porque é no hoje que você vai construir o amanhã. Seja um Mefibosete da vida. Não te preocupa com o que perdeu ontem, te preocupa com o que você vai ganhar hoje e amanhã da parte de Deus. Quando eu me preocupo com o passado, o meu presente se apaga e o meu futuro fica nublado. Quem está entendendo aqui? Por isso que Mefibosete foi chamado. O rei disse: vem para minha mesa. Amados, aqui há vidas que está chegando a hora, está chegando o momento de você comer na mesa do rei. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, e diz assim: essa luta, essa dificuldade, esse preço, essa situação negativa, o desprezo, as palavras negativas que lançam contra a tua vida, não se desespera não, não fica frustrado, porque está chegando a hora de o rei te chamar para você comer pão na mesa dele. Pão na mesa dele, está chegando a hora que a gente vai comer pão na mesa dele. Está chegando a hora que o rei vai nos chamar e a gente vai comer pão na sua mesa. Por isso que vale a pena, às vezes, ir para uma terra de esquecimento. Xarabalabacandarabe súbria. Irmão, eu vejo um monte de cristão, estou terminando agora, um monte de cristão preocupado. Eu já vejo isso em muita gente. Pastor, o senhor dá para ver porque fulana está meio assim comigo? Pastor, o senhor dá para resolver a causa porque fulano não liga mais para mim? Foi aconteceu, pastor, veja aí. Porque com o senhor o negócio é diferente, né? Comigo. Ei, há tanta preocupação, né, irmão? Com quem esqueceu, com quem se lembra, ou deixa de se lembrar. Amado, o que você deve se preocupar é se Jesus se esquecer de você. Às vezes tu está esquecido por tantos, mas Jesus está lembrando de você. E a maior certeza que Jesus está lembrando de mim e de você é que quando a gente precisa, Ele sempre está presente para nos socorrer. Irmão, o que é que adianta? Olha para cá. O que é que adianta todo mundo se lembrar de você e Jesus ter esquecido de você? O que é que vale? O que é que adianta? Não vale nada. O bom é ter a certeza: estão esquecendo de mim, mas Jesus não, Ele está sempre lembrando de mim. Aí você pergunta: ô pastor, e como é que eu faço que Jesus sempre se lembre de mim? Se lembrando sempre dele. Diga para o teu irmão: se lembre sempre de Jesus, que Jesus se lembrará de você. Pastor, quer uma prova? Pastor, eu quero uma prova. Você vai ter. Deuteronômio 8:18. Deus olhou para Moisés e disse: antes te lembrarás de mim, que sou eu Deus que te dou força para adquirir poder.
Quem se lembra do Senhor recebe poder. Quem se lembra do Senhor, o Senhor se lembrará dele, meu irmão. Eu sempre digo, a gente tem que estar noite e dia se lembrando do Senhor, porque o momento certo, Ele mudará a nossa situação aqui nessa terra. Pergunta o teu irmão, diz assim: quer comer pão na mesa do rei? Pergunta mais: quer comer pão na mesa do rei? Se lembre do Senhor, persevere no Senhor, não se venda, não se desanime, não se abate, não diga que você é um cão morto, porque Deus, no tempo certo, vai te chamar à mesa, vai te chamar à mesa, vai te chamar para a mesa, e não tem quem peça, não tem quem peça. Você vai comer pão, mas ele não. Xarabalabacandarabassúbria, estão dizendo assim: vou impedir ele, vou impedir ela, vou impedir a igreja. Não vai não, meu irmão, não vai não, porque é uma ordenança do rei. O rei está dizendo: eu quero é Mefibosete, Ziba, eu quero ele, eu quero ela na minha mesa. Não é você, é ele, mas é aleijado, mas eu quero ele. Ele é preto, mas eu quero ele. Ele é branco, mas eu quero ele. Ele é careca, mas eu quero ele. Ele é pobre, mas eu quero ele. Ele é fraco, mas eu quero ele. Ele não tem nada, mas eu quero ele. Ele é um cão morto, mas eu quero ele. Não serve para nada, mas eu quero ele, Ziba. Quero ele, ponto final. É ele. Imagina aí agora. Meu Deus, estou terminando. Imagina aí agora. Mefibosete, ei, vinho do melhor. Se eu não explicar, tem crente que diz assim: olha, o pastor está me dando uma boa ideia. Vinho naquela época era uva, tá? Suco de uva. Viu? Seu pensamentozinho negativo. Vinho era suco de uva, a uva amassada no lagar, tá? Tá entendendo? Pastor, e por que Noé ficou embriagado? Que até amaldiçoou o filho, né? Cã foi amaldiçoado. Ei, porque Noé tomou demasiadamente. E a uva pura, se tomar demasiadamente, ela embebeda, porque ela é muito forte. Ou isso aí ainda não conseguiu mudar o teu pensamento? Imagine Mefibosete, ó. Ei, vinhozinho, na mesa do rei. Ó, a Ziba passava, ó Mefibosete, escuta, ei. Mas está gostoso esse vinho. Vinho de primeiro na mesa do rei. E Ziba só do outro lado, olhando e com água na boca. Estão tentando fazer você não chegar na mesa do rei, mas é promessa. Sabe por quê? Porque Ziba, quando tentou impedir, ele não se lembrou. Rapaz, o caba desde 5 anos quebrou os pés, está sofrendo, pagando preço, humilhado, rejeitado, está na luta, na terra do esquecimento, ninguém não sabe nem que ele existe. Mas eu estou sabendo porque falaram que ele está lá ainda, todo moribundo. Não entendeu, né? Não entendeu, né? Todo mundo só olha quando você está na mesa do rei, né? Mas ninguém olha o preço que você pagou lá atrás para chegar na mesa do rei. Olha para o teu irmão e diz assim: ninguém está vendo o preço que você está pagando. Mas vamos ver, porque o rei está te chamando. Porque o rei está te chamando à mesa. E quando você chegar à mesa, aí vão ver. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Aí eu creio, a Bíblia não diz eu creio. Davi chegou no ouvido dele e disse: como é teu nome? Aí ele falou: Mefibosete. Aí Davi disse: exterminador de vergonha. Não entendi, pastor. Deus está exterminando vergonhas aqui para cumprir com a promessa na tua vida. Tem cristão aqui que Deus está exterminando vergonha de quê?
de não pegar no microfone, aquela vergonha de querer, não dá para mim microfone. Deus está tirando essa vergonha de você orar, aquela vergonha de você não ter aquela dedicação em oração, aquela vergonha de querer vir para a igreja. Tudo isso é ferramenta diabólica. Deus está dizendo, estou retirando, extraindo todas essas ferramentas que tenta combater com a promessa que eu tenho na vossa vida. Não se preocupa, porque Deus está extraindo, está retirando todas as vergonhas, todas as ferramentas, e pessoas aqui vão sair daqui hoje sabendo de uma coisa: a tua história vai mudar. Melhor, já mudou. Deus já te chamou para comer na mesa do rei. Deus já preparou algo extraordinário para a tua vida, e além disso está extraindo, retirando, exterminando as vergonhas, ferramentas para te dar vitória. Quem crê nisso aqui? Amém, irmãos? Vai ter pessoas, irmão, que vai começar a pegar o microfone, vai cantar e vai dizer: Deus, eu não sabia que eu tinha esse dom, não sabia que eu podia exercer esse algo. Aí você vai se lembrar dessa mensagem: mas Deus não falou que ia exterminar? Deus não falou que eu seria um Mefibosete? Quem crê nisso aqui? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Essa ferramenta pode até ter te levado para um certo esquecimento, mas Deus está dizendo que vai exterminar ela e vai te trazer de uma maneira diferente. E outra coisa, a promessa do rei foi essa: tudo que pertencia a Saul, entregue ao seu neto. Foi o rei que falou. Não entendeu? Não está entendendo? Tudo que está de promessa para mim e para a tua vida, no tempo certo Deus vai nos entregar. Só quem crê nisso levanta a mão. Aleluia. Amém, amados? Amém, queridos? Só quem crê, sauda ao Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Vamos se pôr em pé para a gente orar. Glória a Deus. Amados, vamos orar. Se Deus, a vontade seja feita do Senhor em nosso meio. Segundo de Filipenses, segundo a sua vontade, seu querer, seu efetuar, nós estamos